Como é maravilhoso estarmos na casa do Senhor, sabendo que Ele esse é o Deus vivo. Amém? Podem sentar, meus irmãos. Estamos aí no nosso segundo e último dia do nosso congresso da família. Tem sido uma bênção nas nossas vidas. Começamos ontem, palestra para casais, para solteiros, para homens, para mulheres. 4 palestras maravilhosas que Deus tem falado ao nosso coração. Hoje de manhã, com o professor Welber, também tivemos uma palestra maravilhosa para estarmos protegendo as nossas famílias. E agora à noite, quero chamar aqui à frente o pastor Paulo Lomba, que vai trazer a ministração da palavra essa noite. Paulo Lomba, ele já foi presidente da nossa Convenção Batista do Planalto Central, hoje está pastoreando a Igreja Batista de Brasília e contemporâneo de Painho, estudou junto com o Painho lá no seminário em Recife. É um amigo de longa data de Painho, né? 3 semanas, né? Tem uns 40 anos, agora é meu amigo, claro, né? E meus irmãos, eu creio que Deus vai falar através do servo dele, falou muito ao coração dos homens. Quem estava ontem? Homens, isso. Foi bom demais ontem a palavra que recebemos através do servo de Deus. E eu creio que Deus vai falar mais uma vez. Que vocês tenham o mesmo carinho que vocês têm comigo, que tenham com o pastorzão Paulo, que eu creio que ele com certeza vai ser usado por Deus. Estenda as mãos em direção ao servo de Deus aqui. Pai, eu quero te agradecer pela vida do pastor Paulo Lomba, sua família, que foi usada, essa família inteira foi usada esse final de semana para ministrar os nossos corações. Que agora, Pai, ele mais uma vez seja usado de uma forma extraordinária para plantar a semente poderosa do Evangelho em nossas vidas, porque as nossas famílias estão em obra. E nós precisamos que o Senhor complete essa obra perfeita em nossos corações. Use o teu filho, abençoe também a sua esposa e todo o seu lar. Em nome de Jesus. Amém. Eu espero que vocês tenham a mesma misericórdia que vocês têm com ele, tenham mais comigo, por favor. Porque é difícil pregar num ambiente que a gente não conhece. Mas sabe de uma coisa? Eu não conheço vocês. Conheci ontem uma parte, mas o Senhor conhece. Deus conhece. E ontem eu anunciei que eu ia pregar uma mensagem que está aqui escrita, chamada Orando pelo Seu Inimigo. Não vou pregar ela. O Senhor me deu outra ministração hoje pela manhã. Só quero falar para vocês que a Igreja Batista de Brasília, nós fazemos campanhas de 21 dias. Por que 21? Porque 21 é o tempo que o cérebro leva para começar a implantar um hábito. Para você pensar naquilo. Depois, mais 3 meses para você manter o hábito. E depois, mais 2 meses para você definitivamente incorporar esse hábito. Como você tem outros tantos. Primeira campanha que a gente fez esse ano, 21 dias de conexão. Estimulando uma vida devocional com cada um. Ótimo, fácil. Segunda campanha. 21 dias sem murmuração. Aí você diz assim, eu não murmuro. Faça a campanha que eu duvido se você não vai encontrar. Quanto de murmuração você faz durante o dia? Quanto de murmuração você faz? E aí você é desafiado a isso. Nós temos tido testemunhos tremendos. A terceira campanha foi 21 dias sem procrastinação. Se você não sabe que palavra feia é essa, eu vou explicar. É você adiar as coisas que não são tão agradáveis, são adiar as coisas que teriam primazia, e elas de importantes passam a ser urgentes quando você adia isso, porque não são tarefas muito agradáveis. Lavar louça, homens, eu sou especialista em lavar louça. Agora pensa que eu gosto? Gosto nada. Mas às vezes a gente, da manhã você bota um prato, 2, 3, no dia seguinte parece que regaram e encheu, você não imaginava que tinha tanta coisa. 21 dias sem procrastinação. E os 21 dias que nós estamos vivendo agora são exatamente 21 dias orando pelo inimigo. Gente, vocês não fazem ideia de como foi difícil para mim, domingo passado, citar o nome de algumas pessoas, liderança do nosso país, citar o nome delas. Eu não vou citar aqui o nome para vocês. Eu citei diante do Senhor o nome e deixei lá. Entreguei para o Senhor, para que Deus possa fazer a obra. Amém? E pensando que vocês estão em construção, e o Senhor ministrou ao meu coração. Hoje de manhã quem pregou foi a pastora Larissa, que vocês tiveram a oportunidade, as mulheres, de ouvi-la. Lá em casa, Deus tem dado esse presente para a nossa família.
Todos os meus filhos e minhas noras são ministradores, todos. Minhas netas, meus netos, são todos ministradores, vocês não fazem ideia. Hoje, depois do louvor, a minha neta de 7 anos, ela esteve aqui ontem, parece que deu um trabalhinho para as professoras, ela e a minha outra neta, que elas queriam ministrar também, falar e ensinar a professora. Minha neta pediu para dar um testemunho, veio à frente e disse assim: irmãos, enquanto nós louvávamos o nome do Senhor, eu senti como se tivesse vindo uma água sobre mim, lavando a minha vida, limpando o meu coração, a minha vida. Uma linguagem dessa não é para uma criança que não tem uma vivência com o Senhor. A outra neta, quando eu cheguei lá, ela disse: vovô, eu já cheguei cedo hoje no culto e eu já orei pelo Noah, que é um outro neto que eu tenho. E eu não sei porquê, eu falei: o Noah está doente? Perguntei, não importa. Ela lembrou de orar pelo primo. Família é uma coisa que Deus programou no seu coração. Você tem família? Então vai colocar a sua família agora. Antes da mensagem você vai orar e colocar a sua família diante do Senhor. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos e fale com o Senhor. Fale com o Senhor, apresente a sua família nominalmente. Não tem alguém aqui, ore por ele, onde ele está. O Espírito do Senhor vai alcançar essa pessoa onde ela está. Seja um filho fora de casa, seja de outro país, seja com enfermidade, seja uma nora, alguém da sua família. Você ora agora. Você intercede agora e pede: Senhor, como família do Senhor, eu quero ser ministrado nessa noite. Senhor, eu quero ser ministrado nessa noite. Eu quero incendiar, que foi o que a gente cantou. Vem, Senhor, incendiar o coração desta igreja. Senhor, e antes da leitura da palavra, eu quero interceder também, Deus, por mim. Porque a tua palavra que o Senhor encheu o meu coração para ser ministrada hoje, o Senhor sabe os propósitos, e eu quero, Pai, agradecer a Ti. Porque eu sei que pessoas serão alcançadas pelo Teu amor. Muito mais, ó Deus, do que performance. Que as Tuas palavras sejam, de fato, as palavras performáticas que vão entrar e vão queimar no coração dos Teus filhos. Que o Senhor, Deus, sobre mim, me traga uma unção fresca, Senhor, para que eu seja usado, apenas vaso, usado pelo Senhor. É o meu pedido, Pai, em nome e pelo amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, queridos? Amém? Está funcionando aqui? Eu quero um amém de quem almoçou, de quem jantou, de quem comeu alguma coisa. Amém? Amém. Amém. Amém é muito mais do que dizer assim seja. Amém é concordar que Deus é capaz de fazer aquilo pelo qual você diz amém. Então, quando você disser amém, é simplesmente nesse sentido. Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Amém? Gostei, resposta boa. Queridos, essa parábola aqui eu nem vou ler. Eu não sei se o rapaz que me pediu lá, ele me perguntou assim: você já tem o texto da mensagem? Eu digo: bom, qual delas? Eu não sei ainda, Deus não me confirmou qual das duas. Mas depois o Senhor falou: já falei com você, então vai lá e fala. É Lucas 15, de 11 a 32, você não precisa ler. Eu só quero que você conheça a parábola do filho pródigo. É uma família que, por algum motivo, a mãe não está ali, presente. Eu não sei nem se a mãe dessa parábola existia, no sentido de estar ali, naquele momento, sendo destacada, porque Deus tem um propósito, através de Jesus, de registrar 3 personagens principais: o pai e 2 filhos. A mãe, com certeza, fez a sua parte, eu não tenho dúvida. Mas, de alguma maneira, eu quero lembrar para você que esse pai é um modelo. E eu diria até, traduzindo a palavra pródigo, se você ainda não sabe o que é, pródigo é uma pessoa gastadeira. Tem algum pródigo aqui? Ou pródiga? Gasta sem medida, ele não pensa no amanhã. E aí se coloca a parábola daquele menino que saiu como ele sendo pródigo. Mas eu quero dizer para você que o pai que está aqui é pródigo em amor, esbanjador de amor. É um pai que sabe amar
mesmo a rebeldia do filho. Aquele pai é um pai digno de ser destacado. E você vê na parábola, você pode ler em casa depois, diz que o filho mais novo, então tudo indica que só havia uns 2 mesmo, o filho mais novo chega para o pai, olho no olho, e diz: pai, me dê a minha parte na herança. Eu não aguento mais ficar debaixo do Senhor, da sua liderança. Eu quero ir embora. Gente, vocês não fazem ideia do que seria isso. É a mesma coisa que você chegar para o seu pai hoje: pai, morra, porque eu preciso da herança. Porque a herança se recebe quando o pai morre. E se o filho está indo para o pai dizendo: pai, me dá a minha parte na herança, ele está dizendo: o senhor para mim está morto. O senhor já morreu para mim. Não faz motivo mais de eu estar aqui. Vocês podem imaginar o coração desse pai? Talvez alguns diriam assim: quem é você, seu fedelho? Quem você pensa que é? Vindo me questionar, pedir uma coisa que você só terá direito depois, e muito mais, você só terá direito a uma pequena parte, porque metade da herança é do primogênito. Quem é você? Moleque, fedelho, mal agradecido. Não. Talvez eu e você fizéssemos isso. Mas o coração daquele pai pródigo de amor, ele não fala nada, ali não aparece palavra do pai. Ele providencia tudo. Manda fazer, o contador daquela época, manda fazer os cálculos. Quantos bois, quantas ovelhas, quantos jumentos, quanto de colheita. Faz os cálculos, imagina. Detalhe, eu vou dizer agora e depois eu vou explicar. Ele pega a parte que cabia ao filho, a parte que, já que ele está vivo, a parte dele, imagino assim, pega 50%, separa para o filho mais velho, e pega a parte dele e entrega para ele e diz: toma, filho. E não fala mais nada. Ele não dá um conselho para aquele filho. Sabe por quê? Porque ele confia no que em quem ele é como pai. Ele confia nos ensinamentos que ele deu. Por isso ele não tem medo de liberar o filho. Mas o coração dele estava apertado. Quando você tem que soltar um filho, quando você tem que deixar um filho ir, é muito difícil. Para mim, para minha esposa, foi muito difícil. Alguns dizem que a gente tem síndrome do ninho vazio. Não tem. Os 3 são casados. Mas a gente celebrava tanto quando eles davam esse passo, porque estão voando, estão indo. E a gente sabe. Mas por um tempo nós não reconhecíamos o quanto foi importante tudo o que aconteceu. Minha esposa citou hoje de manhã que quando a gente ia para o culto, eu era pastor de tempo integral. Às vezes ela ia com os 2 meninos, 3 meninos, e ela botava um colchonetezinho assim na frente. Você não se escandaliza com isso não, né? No culto, assim, botava um colchonetezinho no templo. No templo, pastor? Foi no templo, onde Jesus também foi. E meus meninos dormiam ali, escreviam no banco. Eles ouviam, adormeciam ouvindo a palavra. E a gente pensa que criança não interage, está enganado. O meu filho do meio, ele vai me matar, eu vou contar, mas ele vai me matar. O Danilo. Eu pregando uma vez sobre Romanos, ele tinha o quê, Débora? Uns 4, 5 anos, 5 anos, se muito. Estava no banco, minha esposa sentada assim, ele ajoelhado, desenhando, para o pastor pregar. E eu, pregando, quem poderá nos separar do amor de Deus? E ele levantou de lá e gritou: eu, o Chapolin Colorado. Aí você diz assim, ele não estava prestando atenção. Claro, mas ele foi o gatilho do Chaves. Mas ele me surpreendeu anos depois, já crescido, quando ele começou a falar algumas coisas para estar, eu disse assim: onde é que você aprendeu isso, menino? Estou ouvindo você pregar. É às vezes que eu questiono se a gente afastar as crianças. Eu sei que criança é inquieta, anda para lá, anda para cá, mexe, chora. Mas eu tenho experimentado graça de Deus com meus filhos andando comigo.
Porque eles recebem por osmose. Ontem eu falava para os homens, eles veem muito mais o que você faz do que ouvem o que você diz. E aquele pai da parábola sabia quem era, tinha integridade e amor suficiente para não questionar o filho e dizer: é isso que você quer, meu filho? Me dá só uns dias. Imagino eu que foi assim que ele disse. E depois de um tempo ele disse: toma, filho, tua parte na herança. E agora, o que é que esse jovem vai fazer? Um jovem impulsivo que praticamente diz para o pai: pai, eu reconheço que o senhor é meu pai, mas eu não aguento mais viver debaixo da tua tutela, mandando e circundando tudo que eu estou fazendo, querendo mandar em mim. Eu agora sou o que sou, eu quero ser o que eu quero. E vaza. Não sei se ele levou alguns jumentos e tal, mas eu sei que ele levou muito dinheiro. Porque a herança, quando fala aqui, você pensa que a herança é pouca coisa? Quer saber de uma coisa? Abraão era um homem rico. Abraão, muito milionário. Sabe por quê? Quando diz que Abraão também abriu um poço, Isaac abriu o poço, Jacó abriu o poço. Sabe o que isso significa? Que para abrir um poço, lá naquela terrinha bem molhadinha que é lá no deserto, precisava cavar muito, mas cavar muito, tirar pedra, tirar muita coisa. E eram preciso muitos e muitos e muitos homens. E quando Deus disse para Abraão: até onde alcançar a sua vista, eu tenho dado para você. Poxa vida, se eu aqui do alto de Formosa olhasse assim, se Deus dissesse para mim: ó, até onde sua vista alcança, eu tenho dado para você. Mas como é que eu limito isso? Eu abro um poço. Porque o poço registra que aquelas terras em volta daquele poço são minhas. Porque o poço foi eu que abri. E para abrir um poço, meu amigo, haja dinheiro. Abraão era contemporâneo de Ló. Se você não sabia, o primeiro livro da Bíblia não é Gênesis, é Jó. E ele conta a história e a teologia de um homem que conheceu Deus daquele jeito. E um pai daquele... Eu nem vou falar de Jó como pai, que é tremendo. Mas eu quero falar daquele pai que fez tudo isso e liberou o filho. Com aquele dinheiro, e ele se achando o Abraão da vida. Agora eu vou abrir, vou investir em Bitcoin, lá de Jerusalém, sei lá para onde ele vai. Eu vou ganhar dinheiro. Mas aí, jovem, cheio de testosterona, passou uma mulher assim perto dele. Vou. Foi lá, cantou, a mulher não quis nada, ele puxou assim do bolso, mostrou uns dólares. E ela, que moço bonito, esse me agrada. E era assim que ele ganhava a vida, porque diz a Bíblia que ele gastou tudo dissolutamente. Ele não ganhou, ele achava que ele tinha ganho aquilo tudo, mas ele começou a gastar, e gastar, e gastar, e gastar, e não depositava no banco, e só no cheque especial. Entrou no cheque especial, quando ele viu, ele não tinha dinheiro nem para comer. Aí você diz: como assim? Você já viu alguém que faliu? Você conhece alguém que faliu? Alguém aqui já faliu? Falir quer dizer, eu não tenho dinheiro mais para nada. Nada, você não tem 10 centavos para comprar uma marmita. Aquele homem gastou tudo. E ele disse: agora, eu não achava que isso ia acontecer um dia. Meu dinheiro ia acabar. Sabe o que ele fez com tanta fome? Porque ele pedia comida para um, pedia comida para outro. Assim, não tem não. Por isso que Tiago diz assim: se o teu irmão vier a ti pedindo uma coisa, faz por ele alguma coisa, mas não dispensa ele sem fazer, não. Você fazendo isso, você está fazendo para mim. Mas ninguém fazia, ninguém era igual a ele, ninguém tinha dinheiro para dar. Ele disse: agora eu vou precisar trabalhar. Bom, vou procurar um emprego no escritório. Aqui não. Aqui não tem, inclusive você não tem. O que você pode me oferecer? Não tem. Vou aqui, fui no escritório, fui no banco, não tem lugar para você. Disse: mas eu fiquei sabendo. Tem um lugar jóia, o cara está precisando. Lá não tem Bolsa Família e precisam de pessoas para trabalhar. Aí ele foi. Num lugar lá, um cara que criava, como diz em Goiás, porco. Criava porco. E o homem disse: o que eu tenho, você quer comer? Então começa a apacentar os meus porcos, alimentar. E ele começou, a barriga começou a roncar. Ele olhou para a lavagem. Você sabe o que é lavagem, né? Você já viu lavagem de porco? Você tem coragem de comer? Em sã consciência, você diz: coma.
Dá até náusea. Só diz que ele olhava para aquela comida e disse que ele tinha vontade, não disse que ele comeu. Ele tinha vontade de comer aquela comida dos porcos. Eu me lembro no meu tempo de seminário, na hora do refeitório, a gente comia em refeitório. Naquela época tinha isso lá no seminário. Mas tinha dias que a comida estava aquela bênção, sabe? Aquela bênção. E aí você chegava, olhava para a comida assim, aí a gente fazia sinal um para o outro, aí cantava uma musiquinha mais ou menos assim. Ai, que comida boa, que comida legal, nem mesmo o filho pródigo comeu coisa igual. Mas a gente estava agradecendo a comida lá, que era boa, mas ele não tinha nem o que cantar. Ele tinha vontade de comer lavagem. Eu já vou falar sobre isso. E aí você conhece a história, vamos antecipar. Ele diz assim, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Arrependimento é um negócio. O sentimento de culpa é difícil. E ele disse, o que eu faço? Com a fome que eu estou, com a dor que eu estou sentindo no estômago. E os empregados de meu pai, o menor servo dele, nunca passou fome. Ele sabia quem era o pai dele. Ele sabia como o pai cuidava dos empregados. Ele nem lembrou de como o pai dele cuidava dele. Ele fez menção a como o pai cuidava dos empregados. De uma pessoa que estava na condição dele. E ele disse, eu vou voltar. Eu vou voltar. Porque pelo menos como empregado eu vou comer alguma coisa que preste. E lá foi ele ensaiando muitos quilômetros, para o que dizer para o seu pai. O que ele ia dizer? Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Ele sabia, ele tinha fé. Ele foi educado no evangelho. A semente do evangelho que foi plantada no seu filho não vai se apagar. Ela vai germinar pela sua oração, pela sua lágrima. Germine a semente que você plantou no coração do seu filho e da sua filha. Ele vai voltar. Diga amém. Você não tem filho ainda, tem que dizer amém também. Porque um dia você pode passar isso. E aí ele vai ensaiando. Senhor, pequei contra o Pai, eu pequei contra o Senhor perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele já se deserdou. Já pegou a herança. Não é mais filho, já deserdou. E ele diz, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Forte, hein? Voltar para o pai e dizer, pai, ó, eu já gastei o que tinha, o senhor não me deve mais nada, mas eu queria pelo menos a sua misericórdia, me deixa trabalhar na lavoura. Eu trabalho até com as ovelhas, porque sendo ele judeu, não cuidava de porco. E ele volta. Agora que vem uma coisa tremenda que eu antes de falar do filho, eu quero falar do pai, mais uma coisa. Diz o texto, se você ler direitinho, que aquele pai guardava um bezerro cevado. Quando a gente fala de ceva, quem é pescador aí sabe, bota a ceva, quando vai pescar um piauzinho, né? Ele chega a estar embuchado assim da ceva. Você separa, confina um gado, e alimenta ele, ele vai engordando. Agora, um detalhe nesse texto é fantástico. O texto não diz que ele guardou um bezerro cevado. Você sabe o que é que diz o texto? Diz lá que ele guardou o bezerro cevado. O, e não um. O bezerro. Qual bezerro? O bezerro que eu vou celebrar com a volta do meu filho. Aleluia! Aquele pai sabia com amor, e sabe, o texto diz que todos os dias, irmãos, todos os dias aquele pai esperava, lá na porteira, olhando para a estrada por onde o seu filho se foi, esperando seu filho voltar. Esperando seu filho voltar. Meu filho vai voltar. Ah, vai. Vai sim. Se ele estiver passando alguma dificuldade, ele sabe que pode contar comigo, que eu sou pai para qualquer circunstância. Ei,
É assim que Deus faz com a gente. Aquele pai fez isso. Todos os dias esperou mais ainda. Nós vamos ver a volta dele. Naquele dia lá vem um menino, cheirando a porco, cheirando a estrume de porco. E lá vem ele na estrada e diz o texto que aquele pai enxergou. Ele podia dar, naquele tempo não tinha óculos, mas ele guardou a visão para ver o filho. E ele identificou o filho de longe, só do jeito do filho andar. E quando o filho vem, o que aquele velho faz, ou velho senhor que seja? Eu tenho 64, estou com força de 50. Eu me sinto com muita energia ainda. Mas correr não dá mais para mim não, por causa da minha coluna. Mas diz que aquele homem correu ao encontro do seu filho. Sabe uma coisa? Você sabe que eles usavam aquelas roupas compridonas, né? E para uma pessoa de posição, ou uma pessoa idosa, correr era uma coisa indigna. Ainda mais porque ele tinha que levantar a roupa e correr. E mostrar as pernas brancas, porque não podia ser queimada. Não tomava sol? E lá foi ele correndo. E ele pulou no pescoço do filho. Não queria saber se ele estava cheiroso, não queria saber de onde ele vinha, não perguntou nada, só pulou no pescoço dele e o beijou. Aí aquele filho, imagino, afastou o pai. E o pai ficou assim. Ele disse, se ajoelha e disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Eu só voltei porque eu sei que o Senhor é um homem justo e que cuida daqueles que estão debaixo do Senhor. Eu sei que o Senhor é justo. Me trata então, me recebe, por favor, como um dos teus empregados. Deus é Deus, o Pai é o Pai, e Ele grita para os empregados, tragam a roupa que eu separei para o meu filho, e tragam o anel de filho. Gente, eu acho que a cabeça daquele menino ali girou, ele não conseguia entender ainda. E ele pôs a roupa por cima daquela fedentina toda, sabe por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, ele cobre tudo. Ele botou aquela roupa, ele botou aquele anel, disse, esse é o selo de filho. Você continua sendo meu filho, não importa o que você tenha feito. Você é meu filho. E matem o bezerro cevado, pode ver na sua Bíblia, pode ser de qualquer versão, evangélica, católica, espírita, qualquer uma, se for a Bíblia, o texto está lá escrito. E aí começa a festa. Festa. E tome dança, e tome música, e tome comida, e tome lá um filezão. Aí lá teve picanha. E aí, lá foi ele, celebrando. Daqui a pouco chega o outro. Deixa eu beber minha água aqui. Foi o Bruno Henrique que trouxe essa água? Quem foi? Quem foi que trouxe essa água? Galardão é teu, viu, filho? Galardão é teu. E para você, querido, eu quero dizer para você, Bruno Henrique, que o Senhor vai sobre a sua vida. Você é seminarista? Você é pastor. O Senhor te chamou, você é pastor. Seminário é um detalhe. Que o Senhor derrame sobre você unção fresca sempre. Que você seja um pastor segundo o coração de Deus. Amém? Obrigado pela acolhida que você me deu também, além do pastor. Aquele jovem chega do trabalho, chega do campo. O campo ali é lugar de plantio, é lugar de cuidado. Ele chega e está ouvindo festa. Pô, mas não é nem meu aniversário, aliás, se fosse, não ia ter festa. Que eu nunca fiz esse tempo todo, e parece que foram alguns anos. Nunca teve festa. O que é? Meu pai não está fazendo aniversário. O que será que aconteceu? E ele vai chegando, e um dos empregados do pai dele, celebrando também,
É assim quando a gente está no corpo de Cristo e uma pessoa se converte ao Senhor, se entrega ao Senhor, todo mundo corre, abraça, celebra. Aquele empregado, o pai dele veio e disse assim: teu irmão, a festa é pelo teu irmão, vamos celebrar. Teu pai mandou matar o bezerro cevado, botou vestes novas, deu banho nele, botou o anel, vem. O quê? Aquele meu irmão que fez o que fez com meu pai, me largou para trás, foi gastar tudo com prostituição. Ele, meu pai está festejando, ele. Aquele homem ficou muito zangado. Muito zangado. Alguns diriam assim, com razão. Com razão. Só que vem um detalhe agora que você vai entender. Família. Diante de muitos problemas, ter família para voltar, ter família para celebrar é a melhor coisa do mundo. Não menospreze a sua família. Celebre sempre. Amém? Amém? Amém. Aí ele disse: não vou entrar. E aquele homem foi lá dentro, falou com o patrão: patrão, eu sei que a coisa está boa, a festa está boa, mas o teu filho mais velho está lá fora. Eu fui falar com ele, chamar para a festa, ele disse que não vai entrar, não. Ele falou: não vai entrar, não? Pode ficar de fora aí que eu vou atrás dele. E lá foi o pai. Foi lá e falou: meu filho, teu irmão está aí, vamos. O quê? Eu não acredito que o senhor fez isso. Ele gastou todo o seu dinheiro e fez o que fez. E o senhor foi humilhado. O senhor teve que repartir a herança ainda em vida, e humilhação e tal. Ele falou: meu filho, presta atenção. Teu irmão estava perdido. Teu irmão estava embaraçado do juízo. Teu irmão estava sem noção. Teu irmão não lembrou, não sabia, não guardou as coisas que eu ensinei para ele até então. Mas ele voltou. Ele estava morto, mas reviveu. Ele voltou, meu filho, vamos celebrar. Ele disse: pai, celebrar? O senhor nunca me deu um cabrito para eu celebrar com meus amigos. Ele disse: não entendi. Como assim eu nunca te dei? Presta atenção. Ele tinha repartido a herança com ele também, ele tinha bens. Mas ele ainda, mesmo com os bens que tinha, dependia do pai, de autorização do pai. Ele não sabia viver na presença do pai. Um cabrito, ele nem lançava a mão nos cabritos para poder celebrar, porque ele vivia num ambiente de culpa, de tristeza, de solidão. Não tinha relacionamento com o pai, a ponto de ter liberdade de dizer: pai, peguei lá um bezerrão lá e estou celebrando com meus amigos. O pai ia dizer: beleza, aí quer que eu vá junto também? Não. Mas eu não tenho muito mais coisa para falar sobre eles, mas eu quero falar para você. Esses três personagens, pai e os dois filhos, representam muita coisa. O pai, obviamente, representa o pai pródigo, o nosso Deus, que lida com a gente mesmo quando a gente diz: Deus, olha, eu sei, o Senhor me criou, foi o Senhor que me fez, me cuidou, mas o Senhor pode ficar para aí que eu vou viver do meu jeito, eu quero viver do meu jeito. Do meu jeito. Eu sei tudo que o Senhor me ensinou, mas eu não quero nada do que o Senhor me ensinou, eu quero andar pelos meus próprios caminhos, pela minha própria força. O Senhor não me interessa. O Senhor não me traz ânimo. Eu sei que eu sou e eu quero ser maior. O pai trata a gente dizendo assim: é isso que você quer, filho? Pode ir. Vou te segurar, não. Pode ir. Ele não botou o filho para fora. Ele só disse: é isso que você quer? Eu vou te ajudar. Mas que pai é esse que foi que ajudou? Não. Ele permitiu que o filho fosse para um deserto de vida. Eu quero dizer para você que deserto é escola de vida. Deserto não é o teu destino, é a passagem de aprendizado. Se você viveu ou está vivendo deserto, pode ficar tranquilo, que além de Deus te sustentar com maná fresco, com água, com codornas, Ele vai te tirar do deserto e vai te levar para lugares de mananciais.
Deserto não é o teu fim. Deus é o Pai. Deus é o Pai que, quando nós somos rebeldes com Ele, quando nós falamos com Deus, ou quando nós desobedecemos o Senhor, Ele diz: meu filho, tudo bem, foi você que escolheu. Por que você está me culpando? Foi você que escolheu. Mas quando você cai em si, e diz assim: que besteira que eu estou fazendo. Viver longe da presença do Senhor não traz benefício. Sabe uma coisa que eu ouvi uma vez atrás sobre o Filho de Deus que sai da igreja, ou sai do ambiente do Senhor e vai para o mundo, quer cair de cara, né? Sabe uma coisa? Ele quer afundar mais do que os que já estão lá. Ele quer afundar mais. Ele quer ir mais fundo do que quem está lá há muito tempo, que já tem experiência e sabe limite. E aí o mundo não o recebe, porque ele não pertence ao mundo. Nem o mundo recebe um filho de Deus. E você quer saber o valor que tem um filho de Deus? Que até a tua carne podre, se você morrer, na tua carne podre, ninguém pode mexer. O diabo, quer dizer. Eu não sei se você sabe disso. Que defunto de 15 dias é usado muitas vezes para um tipo de experiências. Eu não vou usar nomes aqui, não sei o alcance disso, mas são abertos, são comprados com muito dinheiro, covas, são abertos caixões, retirado vísceras e outras coisas para serem comidos. Mas são várias experiências de pessoas que quando foram fazer isso, uma entidade aparece e diz: não pode mexer com isso. Porque não, mas eu já paguei, já fiz. Não pode. Não pode, mas não pode por quê? Porque esse corpo aí, esse resto podre, tem dono. É o Senhor. Então o diabo não pode tocar. Não pode. Você está selado por Jesus, amém? Então você pode fazer suas besteiras e tal. Deus é misericordioso. Você realmente sabe o que é a palavra misericórdia? Ou só quando você vê um negócio, você fala: misericórdia. Você sabe o que é misericórdia? Lamentações 3:22 diz o seguinte. Você sabe Lamentações 3:22? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se renovam cada manhã. Sabe o que é misericórdia? É a segunda chance de hoje. Que a de ontem não deu, você não conseguiu, mas misericórdia, é a segunda chance. Se você se arrepende do que fez, pode falar com Deus. Sabe aquela pessoa, o chefe, talvez pai, mãe, que você já foi uma vez, 2 vezes, 3 vezes, pedir perdão pela mesma coisa, e o pai diz: você não toma vergonha nessa cara, meu Deus, você não aprende. Você já ouviu essa na cara alguma vez? Eu já ouvi. E de outras pessoas também. Mas sabe quando você fala para Deus: Senhor, eu vim aqui de novo, fiz aquilo de novo. Aí Deus diz assim: foi, filho? Vamos começar de novo então. Você vai acertar. Você vai acertar, você vai conseguir. Vamos de novo. A Bíblia diz que Deus não lança em rosto. Não lance rosto. Deus não coloca o dedo em riste e diz: você não presta. Você de novo aqui. Misericórdia que Deus dá. E arrependimento. Você vai diante de Deus e você diz: Senhor, eu não sou digno mais de estar aqui. E Ele te pula no teu pescoço, te abraça, te unge, te bota roupa nova, te bota anel no dedo e diz: você é meu filho, eu morri por você. Diga amém, meu irmão. Porque isso é uma verdade soberana. Às vezes a gente aprende as coisas de Deus e não sabe usar, porque aquele jovem não soube usar os ensinamentos do Pai. Quantas vezes você usa os ensinamentos do Senhor na sua vida? Como eu ia pregar sobre Mateus 5, quando Jesus fala, ore pelos seus inimigos, abençoe quem te maldiz. Eu vou dizer um negócio para você, essa brincadeira aí não é fácil, não. Inimigos que você tem, que são levantados contra você, orar por eles. Eu quero é que se ferrem. Eu quero é que vá para o inferno. Você já falou isso alguma vez de alguém? Você já falou, fala sério.
Dá só uma piscadinha de olho para mim assim, diz que foi. Você já falou isso de alguém? Quando você está com o coração magoado. Aí Jesus disse, quando você tiver com o coração bem magoado, aquele cara que te maltrata, que te xinga, você fala assim para ele, Deus te abençoe. Nossa, que pancada, hein? Que pancada. A Bíblia diz assim, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque quando você faz isso, você amontou a brasa viva sobre a cabeça dele. Não é sobre a minha, não. É sobre a dele. Porque quer dizer o seguinte, ele vai ficar envergonhado, ele vai ser tocado, ele vai ser queimado com aquilo que você está fazendo, representando o Senhor Jesus. Aí vem o irmão. Como tem gente na igreja igual aquele irmão. Mas tem. Não celebra a vitória do outro. Não celebra. O irmão chega de carro novo, está roubando. O irmão consegue comprar uma casa, comprou um terreno, constrói e diz, irmãos, eu quero celebrar aqui. Eu vim e comprei minha casa nova. Poxa, Deus gosta mais dele do que de mim. Não celebra. Alguém que estava lá fora, imagine, vou usar, agora eu posso usar, né? Vamos ali, alguém profetizou esses dias aí. O Alexandre de Moraes convertido, gente, que bênção vai ser. Porque um cara inteligente igual a ele, debaixo do Senhor, da mão do Senhor, é demais. Sabe quando Estevão estava sendo apedrejado? Estevão estava sendo apedrejado. Sabe quem estava ali em cima, assim, com as vestes do pessoal tudo ali, olhando? Sabe quem foi? Saulo de Tarso, estava olhando. E ele ouviu, eu tenho certeza, que ele estava tão perto, que ele ouviu Estevão dizer, Senhor, não lhes imputes esse pecado. Está falando para Paulo também. Então, queridos, não existe nenhum dispositivo, ninguém a não ser aquele, e não vou falar sobre isso, não vou falar sobre apostasia. Pessoas que experimentaram o dom celestial e viraram as costas para o Senhor mesmo, disseram, não quero o Senhor, eu não quero nada que vem do Senhor. Esse não tem jeito não. Mas aquele que se arrepende e volta, aquele que não conhece Jesus, experimenta a graça, ele vem. Porém, tem gente como esse filho aqui, dentro de igreja, mas reclama de tudo, reclama do pastor, viu pastor? Reclama de pastor pelas costas, que é uma maravilha. Meus filhos ouviram muitas coisas, e ficaram chocados muitas vezes, porque não podiam fazer nada, não falavam para a gente, para não magoar a gente, mas tinha irmão reclamador, fulano, está lá, ó, agora é presidente da escola bíblica dominical, agora é diretor dos homens, agora é, sei lá, e fica reclamando, em vez de entrar na festa e celebrar. Digo mais, tem muita gente como ele que é religioso. Esse cara era religioso, não era convertido não. Por que religioso? Porque vivia com o pai e não sabia lançar mão das coisas que Deus tinha para ele. Tem gente dentro do corpo de Cristo que não sabe lançar mão de bênçãos que Deus tem todo dia para você. Não sabe usufruir, não sabe comer das delícias da presença do Senhor. E fica julgando o outro. Porque o outro, porque fulano é muito espiritual. Não, fulano, ora assim. Eu quero dizer para você que a sua aparência, aquilo que você tenta mostrar por fora, não vale nada para Deus. É trapo de imundície, como diz a Bíblia. Tua justiça, o teu jeito, como você pensa, não vale nada para Jesus. É trapo imundo. Jesus conhece você por dentro. Conhece o teu coração. Ouvi uma reportagem esses dias de um jovem que se declarou, por isso que eu posso falar, se declarou homossexual, de família cristã, criado na igreja, conhece a palavra, e estava num relacionamento com outro igual, e ele dizendo, eu queria muito voltar para a igreja, mas eu queria levar o meu amor, o meu amigo, que é o companheiro, mas eu sei que eu não posso,
Porque no corpo de Cristo não dá para viver essas coisas, eu sei. Mas eu queria muito voltar, porque eu sei que eu tenho um chamado. Aí você diz assim, o que um homossexual tem um chamado? Meu irmão, eu entrevistei, eu falei para os homens ontem, eu entrevistei vários homossexuais lá em Pernambuco, num trabalho meu de seminário. Quase todos, quase 100% tinham problemas com o pai. Quase todos. Ausência, violência, abuso. Então, se afasta do pai. Esse pai só foi possível voltar porque ele amava, ele fez tudo de bom. E esse jovem não sabia. O Senhor não me deu um carneiro, um cabrito, para eu celebrar com os meus irmãos. Mas, rapaz, eu te dou todo dia. Você tem tudo que você quiser, tudo que é meu é teu. O pai, ainda assim, com a herança repartida, disse, meu filho, tudo que eu tenho aqui é teu. Eu não ia nem dar por falta, era só pegar e usufruir. Sabe uma coisa que Deus te deu? Dons. Dons do Espírito Santo. Diga amém. Porque se você tem o Espírito Santo, quando você converteu, você tem dons. E você precisa descobrir os dons que você tem. Porque senão, não adianta sentar no banco de uma igreja e não exercer o seu dom. Não adianta. Sem exercer o dom, não adianta. Aquele jovem era um caçador, era um grande homem, trabalhador, sim, eu acredito nisso. Ele deu o esforço dele todo, só que ele cobrou do pai. Como você cobra de Deus, Senhor, eu faço tanto. Eu oro tanto, eu vou tanto em vigília, eu vou isso, eu vou aquilo. Jesus diz, Você acha que você vai me ganhar com isso? Eu não preciso disso. Eu não preciso de nada do que você faz para mim. Aliás, Deus não precisa de nada que a gente faz, amém? A não ser uma coisa: adoração. Adoração. Reconhecimento. Por isso, quando aqueles que ministram aqui, queridos, ouçam, os que ministram aqui, precisam estar muito conectados com o Senhor. Precisam saber que estão louvando o nome e a presença do Senhor. É Ele que está presente. Se só tiver uma pessoa sentada e você estiver aqui, vamos esperar para esse porra atrasado chegar. Se você veio, o Senhor já veio. O Senhor está na presença. Vocês onde tem 2 ou 3 reunidos, eu estou. Então louve o Senhor. Eu já fiz isso, já dei ordem. Na igreja que eu pastoreei, eu disse, se eu me atrasar, comecem o culto. E se eu não for, não tem problema, Jesus vai estar lá. Pode louvar. Pode gritar, pode celebrar, porque Ele está lá. Ele não está nesse ambiente, Ele está onde você está. Onde você está. Lá no seu trabalho, onde você pisar a planta do seu pé, eu tenho dado para você. Meu filho, tudo que eu tenho é teu. Tem muito religioso que acha que o muito fazer para Deus e entra em crise, entra em depressão de tanto trabalhar na igreja e ninguém reconhece o que eu faço. Meu Deus, você está fazendo para os outros reconhecer. Eu sei que ser reconhecido é bom, mas meu filho, ser reconhecido pelo Pai é a melhor coisa do mundo. Ele disse, eu sei quem é você, meu filho. Você não precisa fazer nada mais do que isso. Não está bom do jeitinho que você está fazendo. Você tem dom espiritual que o Senhor quer usar. Eu vi aí essa manifestação da cidade aí, passei ali, fecharam até ontem também, solta fogo para cá. A igreja precisa fazer a mesma coisa. Onde quer que você esteja nessa cidade, você é a igreja do Senhor Jesus. Eu vou ser até atrevido, desculpa, irmão, sem ofender ninguém, pelo amor de Deus, que eu sou irmão de vocês. Nunca progridam aqui anunciando o nome Primeira Igreja Batista de Formosa. Assim, igreja do Senhor Jesus, nós somos templo, nós somos igreja, e você vai entender, mas de qual igreja que você está? A igreja que a gente dá o nome para se reunir é a Primeira Igreja Batista. Tem um amigo meu que mas pensa num cara santo, pensou num cara santo? Ele é mais, um colega meu de seminário, psicólogo, e ele mandou um videozinho para mim da igreja, a pessoa lá na frente do templo, e tal, anunciando, fazendo, pai, tal, não sei o quê, e vamos fazer avançar a nossa denominação, e aquelas coisas bem entusiasmadas, né? Bem de batista. E aí eu liguei para ele e falei, meu irmão, que vídeo bonito, hein? Puxa, gostei mesmo, entusiasmo da menina e tal, só queria que você pensasse em retificar
aquela frase, para fazer a denominação avançar. Você diz assim, para fazer o reino de Deus avançar. Porque o reino é invisível. São os valores do reino. Os valores que aquele pai deu para os filhos e ensinou arrependimento. Eu não sei o que aconteceu com o outro, o irmão. Não sei se ele entrou, talvez. Mas que ele estava amargurado, estava. Sabe por quê? Porque ele vivia de religiosidade no coração. O muito fazer para Deus, achar que Deus vai. Sabe aquela pessoa, às vezes, que você quer conquistar a atenção dela? A gente tem esses defeitos na alma. Você faz, de repente a pessoa, não, isso aí, você quer virar. Pô, cara, eu fiz tanto para ele, não reconheceu. Meu marido, eu fiz tanto para ele, minha esposa não reconheceu. Oh, rapaz, para com isso. Você tem que saber quem você é em Cristo. E eu digo sempre, o que eu faço para o outro é porque eu quero fazer. Se ele vai me retribuir ou não, é problema dele. Eu já fui beneficiado por abençoar, por repartir, por celebrar. Eu fui abençoado. Porque mais bem-aventurada coisa é se dar do que receber. Eu estou fazendo uma paráfrase, você vai entender. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Amar é melhor do que ser amado. Peraí, mas Deus não amou? Sim, amou. Mas ele, quando amou, ele não esperou troco. Mas quando eu retorno para Deus, você acha que Deus não se agrada? Deus não celebra? Claro que celebra. Como é teu nome? Vitor. Deus se alegra em você, Vitor. Deus se alegra em você. O Espírito do Senhor se alegra em você. Diga sempre para Ele, Senhor, eu sei que nem tudo que eu faço eu te alegro, mas eu celebro a vida que o Senhor tem me dado. Celebre a sua vida. Abri o olho de manhã. Senhor, estou vivo, obrigado. Vamos para a misericórdia, vamos lá, a misericórdia já está acordada. Vamos para cima. Queridos, o Pai é Deus. O Filho é o arrependido dentro da igreja. E o outro é o religioso, sim, que não consegue celebrar, não consegue se juntar à festa, não faz nenhum tipo de sacrifício. Ele quer conquistar o coração do Pai fazendo. Você não precisa conquistar o coração de Deus fazendo nada. Você só precisa ser filho. Para você entrar na presença do Senhor. Amém? Eu posso andar um pouquinho mais, mas não vou andar. O Senhor já disse para eu parar. O que eu tinha que falar, eu já falei. E eu peço ao Espírito Santo de Deus que tire do seu coração qualquer coisa e conceito humano que tenha saído da minha boca. Mas que a palavra do Senhor, aquilo que veio do Espírito e tocou você, esse queime. Igual aquele ferro quente que encosta no gado assim, para marcar. Que marque o teu coração, marque a tua alma, marque a tua história, marque o teu casamento, marque a tua família. Gente, não faz ideia. Eu nem tinha parado para pensar, minha esposa que falou, eu ministrei, minha filha ministrou, minha nora e meu filho ministraram, meu outro filho e minha nora também ministram. Eu digo, meu Deus, eu sou abençoado. Mas Deus teve que dar um tombo em mim, viu? Sabe quantos membros tem a Igreja Batista de Brasília? 12. Contando com as crianças, vai 15. Pastor, você é pastor de uma igreja. Sou pastor de igrejinha nenhuma, não. Sou pastor da igreja do Senhor Jesus. Um lugar de restauração. Lugar de restauração e de milagre. Porque nós vivemos debaixo da unção do Espírito e dos valores do reino. Você pode ver, gente, isso aqui é pequeno, pastor. Isso aqui é pequeno. Para a presença. Que quer agir através de você. Isso aqui é pequeno, pode juntar com o de trás ali. Vamos subir, porque o Senhor quer que vocês olhem para Ele. Celebrem com Ele, celebrem Ele e sejam família do Senhor. Só mencionar Jó. Você conhece a vida de Jó, né? Se não conhece, leia os 42 capítulos de uma vez só. Faça como eu já fiz várias vezes. De uma vez só. Uma teologiazinha de um Deus lá distante, mas que ele fazia sacrifício por causa dos filhos, pelos filhos, pá. Perde tudo. Era um dos homens mais ricos do Oriente. Rico. Bilionário, o Elon Musk perdeu longe. E um dia ele perdeu tudo. E aí aqueles amigos, eu não sei se eu chamo de amigos ou estimuladores de culpa. Os 3 amigos de Jó. E eles vêm, tal. Aí diz lá no final do capítulo 42...
Primeiro diz assim, Jó dá a seguinte declaração, capítulo 2, versículo 2, versículo 5. Eu bem sei que tudo tu podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Aí ele depois vai dizer, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus olhos, com os olhos físicos ele está falando. E diz ali mais para frente que quando Jó viu a situação dos amigos dele, que não tinham o que dizer a não ser trazer culpa para ele, disse o seguinte, quando Jó começou a orar pelos seus amigos, pode ir lá na Bíblia, é isso assim, Deus mudou o cativeiro de Jó. Quando ele disse, eu já sei quem é Deus, agora ele não sabe não, porque as coisas que ele me disseram, conhece não. Você conhece a Deus? Você conhece o Todo-Poderoso? Você está vivendo a sua vida para Ele? Sua família está vivendo para Ele? É o que Ele quer. É o que Ele quer. O mundo vai viver do jeito dele. Viva a sua família, preserve a sua família. Saiba que a sua família é importante para Deus. Porque Jesus quer pessoas como aquelas da Nigéria, no Congo, que estão sendo mortas por amor a Jesus. E ninguém nega Jesus. Com um fuzil na cara, diz, eu não vou negar Jesus. E você aí com um simples xingamento já vira a cara. Não quero mais falar com fulano. Vá lá e abençoe, eu te abençoo em nome de Jesus. Essa maldição não vai vir para mim. Eu te abençoo. Tem gente que amaldiçoa em nome de Jesus. Já viu gente fazendo isso? Tem. Eu te amaldiçoo em nome de Jesus. Que Jesus amaldiçoou quem? Eu não sei, a serpente. Feche seus olhos. Deus falou com você, você vai dizer para ele se falou ou não, porque a gente fez uma oração antes, pela família. Agora é por você. Se você entendeu quem é você, qual dos filhos você é, o arrependido, é o filho que sabe que é pecador, sabe que não merece nada, nada, nada do Pai, mas volta para ele sempre e diz, Senhor, me ajuda, me recebe, me perdoa, me restaura, me fortalece. Ou você é o outro que diz, pô, Jesus, eu trabalho para o Senhor, trabalho, não vejo recompensa do meu trabalho, eu não consigo nada, eu não consigo comprar um carro novo, eu não consigo comprar uma casa nova, eu não consigo ajudar o meu filho, eu não consigo. Jesus não quer que você faça nada, Ele só quer que você usufrua do que Ele já te deu e do que Ele tem para te dar. Na presença do Senhor há abundância de alegrias. Fale com o Senhor. Mas eu queria um compromisso maior, sabe por quê? Eu quero dizer para você que o mundo físico é uma coisa, mas o mundo espiritual é muito mais, às vezes, real do que o mundo físico. Então, aquilo que você faz no mundo real, tem que enfrentar o mundo espiritual. E eu vou chamar você para vir aqui à frente, fazer uma consagração da sua vida, e se a sua família quiser vir junto, vai vir junto, vai caber. Pode ficar tranquilo, vai caber, nem que fique em pé aqui no corredor. Nos corredores. Eu quero chamar você para estar diante do Pai e não pedir herança, dizer o Senhor é a minha herança, não é assim que a gente diz e a Bíblia diz, tu és a minha herança, tu és, Senhor, a minha herança, eu não preciso de bem nenhum, o Senhor é o meu pastor, de nada faltarei ao Senhor, de nada terei falta, o Senhor é o meu pastor. Eu queria muito que você, enquanto vai cantar alguma coisa, vocês aqui, da música, vamos cantar? Vamos cantar? Ótimo. Maravilha. Enquanto eles vão cantar, celebrando o Senhor, eles vão dar glórias a Deus. Eu quero convidar você. Fique com vergonha, não. Depois eu já fui lá na frente ontem, já fui lá na frente domingo passado. O que é que esse povo vai pensar de mim? Toda hora eu estou lá na frente, amém. Se tiver que vir 10 vezes, todas as vezes, por dia venha, porque você está vindo na presença do Senhor, e o mundo espiritual vai ver, quando você dá um passo visível, o diabo sabe quem você é, sabe que você está partindo para o ataque, ele vai querer te passar uma rasteira, deixa não, Jesus é o Senhor, eu vou te chamar para vir aqui à frente enquanto canta, consagrando a sua vida ao Senhor, usufruindo da presença do Pai, largando de mão religiosidade, sabe, sendo um filho de Deus e não um crente, que crente o diabo também é.
mas seja um discípulo de Jesus, alguém que caminhe na presença do Senhor. Queria chamar você, eu quero orar com você, trazer a bênção do Senhor sobre a sua família. Pode vir, já pode vir vindo. Estão louvando o Senhor, você já vem aqui. Tenho certeza. Se não tem a sua família aqui, venha por eles. Venha por eles. Venha. Venha. Arrependimento. Confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Pode vir aqui para frente, ó. Vem para frente, vem para frente. Encosta aqui, ó. Encosta aqui, vem cá. Encosta aqui. Vem para frente. Na comunhão, irmãos. Venham. Venham. O pessoal da galeria está vindo também. Glória a Deus. Ou se você não quiser descer, fique em pé de onde você estiver. Aleluia, Jesus. Teu nome é grande, Senhor. Por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Dele, por Ele com palmas, com símbolos. É assim que a gente celebra, queridos. Quero dizer para você, meu irmão, o que você fez agora vindo aqui, eu vou dizer para você, em pé. Você está dizendo para o diabo: ninguém me derruba, o Senhor é que me sustenta, o Senhor é a minha sombra à minha direita, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha família, porque o Senhor é tremendo. O Senhor é Deus de toda a terra, Ele é o Deus Todo-Poderoso, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Mais forte, porque dEle, por Ele são todas as coisas. Glória para sempre. Amém. Amém, queridos. Olha, o privilégio que eu tive nessa noite de conhecer vocês, porque quando chegar lá na eternidade não vou precisar ser apresentado, já vou direto lá, meus irmãos lá de Formosa. Que maravilha, que família linda vocês têm aqui. Que família linda vocês têm aqui. O Senhor quer fazer muito mais do que vocês imaginam ou acham que já tem feito. Não olhe para obras, olhe para a obra que o Senhor faz em você. O resto, Deus vai providenciando. O pouco que você tem na mão do Senhor é muito. Eu não tenho nada, tem. Sua vida vale muito mais do que você imagina. A tua boca, os teus olhos, os teus ouvidos, os teus sentidos na mão do Senhor podem muitas coisas. Eu quero orar por vocês. Não temos o que dizer mais senão agradecer, Deus. Porque através dessa parábola nós encontramos um pouco de quem o Senhor é para nós. O Senhor nos ensina a nos arrependermos daquilo que fizemos em rebeldia, daquilo que fizemos em autonomia, daquilo que fazemos sem te consultar. E quando as coisas dão errado, nós corremos para o Senhor, e ainda bem que nós temos o Senhor, ainda bem que nós temos o Senhor. Deus, eu suplico a Ti, ó Deus, pelas bênçãos do Senhor Jesus, pela glória do Senhor Jesus, que esta igreja experimente cada vez mais a Tua unção, a Tua preciosa presença, a presença que faz diferença quando a gente pisa dali para dentro. Que toda obra em contrário, que toda ação do inimigo, que todo espírito de Jezabel seja agora repreendido em o nome de Jesus, para que a glória do Senhor aqui apareça. E que esse templo seja muito pequeno para aquilo que o Senhor vai fazer para alcançar essa cidade ainda que precisa ser alcançada. Em nome de Jesus, Senhor, os abençoe. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda Jesus, povo de Deus. Podem voltar. Pastor Paulo, obrigado pela palavra. Bênção do céu aos nossos corações. Quantos foram abençoados essa noite? Amém? Bênção demais. Camila, chega aqui, Camila. Já estamos caminhando para encerrar nosso Congresso da Família. Nosso anseio é que Deus tenha falado aos corações, tenha trabalhado nos corações. Viu? Podem tomar assento. Pode sentar, viu, Álvaro? Tá paga a cadeira já, pode ir. Amém.
Boa noite, igreja, graça e paz. Chegamos ao fim do nosso Congresso da Família. Acho que já podemos deixar todo ano, né? Foi bom demais, não foi? Vocês acham? Gente, só quero agradecer primeiramente a Deus que nos permitiu organizar esse congresso para a nossa igreja, para cada família aqui. Agradecer a vocês por terem participado, por terem abraçado a ideia. E quero muito agradecer ao meu quarteto fantástico de eventos. As meninas não estão todas aqui, não estou conseguindo identificar todas aqui, mas quero muito agradecer a Eliette, a Lude, a Dan. Nós juntas somos a equipe de eventos e Deus tem nos usado, apesar das nossas limitações, apesar das nossas dificuldades, para conduzir essa parte de eventos e organizações de coisas aqui. E quero agradecer porque elas sempre vão atrás das minhas doideiras. Eu falo, vamos fazer um congresso, aí elas, opa, vamos. E aí uma dá um jeito dali, a outra manqueba de lá, a outra capenga daqui, a gente se junta. E Deus nos fortalece a cada dia mais. Quero agradecer as meninas que me ajudaram com a decoração, os homens que vieram me ajudar com esse andaime aqui também. Quero agradecer a todos vocês. Não citarei nomes, porque eu vou esquecer e não quero ser injusta com ninguém. E muito obrigada a toda a liderança de ministério também da igreja, que nos ajudou em cada detalhe aqui, ao conselho da igreja, que apoiou a ideia. Muito, muito obrigado mesmo, tá bom? Toda honra e toda glória ao Senhor. E quero também pedir perdão aos irmãos, se alguém por algum motivo ficou chateado conosco, com a organização. Erramos tentando acertar, então vocês, por favor, nos perdoem. E continuem nos apoiando em oração, em presença. E tenho certeza que grandes coisas o Senhor irá fazer por nossa igreja. Amém, Senhor? Senhor, queridos. Cabeça da mãe. Mas muito obrigada, gente. Vocês... Deus é bom e muito obrigado por tudo. Irmãos, eu quero agradecer a Camila, né, junto com o Ministério de Eventos, que fizeram tudo isso aqui. Vocês acharam bonito? Olha só. Tudo planejado para a glória de Deus, né? Família em obra, e Deus está trabalhando com a gente. Estava olhando para essa betoneira aqui, eu lembro do oleiro que amassa o peão. Aqui Jesus também bota a gente dentro e mistura e melhora a gente, não é não? Bota as crianças também para rodar e brincar, amém, bom demais. Mas olha, Deus te abençoe, foi tudo perfeito para a glória de Deus. Você pode aplaudir Jesus, povo de Deus. Deus é maravilhoso. Deus abençoe, viu? Muito obrigado. Cada irmão que também veio, pregou, foi uma bênção. A família do pastor Paulo todinha pregou aqui ontem, né? Oi? Ainda faltaram 2, né? Mas foi uma bênção de Deus, viu? O meu cunhado veio de Jataí e pregou também ontem para os jovens. Hoje de manhã foi o professor Welber. Foi um mover de Deus aos nossos corações. E o desejo é esse, irmãos, é a gente sempre investir na família. Porque é bênção, é blindagem, é proteção, é capacitação, porque Deus tem vitória para as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, povo de Deus. Tem um vídeo? Tá certo. Antes do vídeo, eu queria que você abraçasse 2 ou 3 pessoas, desejasse uma semana de bênção, de paz, de alegria. Fala para que Deus abençoe sua família. O banco da frente, o banco de trás, o banco do lado. Agradece pela presença. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Quem está vindo a primeira vez, a segunda vez, a terceira, que Deus abençoe. Irmã Paola, Deus abençoe, viu? Bem-vinda. Glória a Deus. Amém. Eu vou agora dar a bênção apostólica. Logo após a bênção, a gente vai fazer o seguinte: a gente senta, assiste o vídeo, acabou o vídeo, todo mundo está dispensado para encher o busto, tá bom? Amém? Estenda as mãos e diga: eu estou abençoado em nome de Jesus. Oremos. Pai, como foi maravilhoso esses dias de congresso na tua presença. Nossa família está em constante obra na tua presença. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor restaure os casamentos em nome de Jesus. Restaure o relacionamento entre os filhos, entre os pais e filhos, para a glória do Senhor. Que o Senhor seja entronizado como Deus de nossas vidas. Que possamos, ó Pai,
como servos do Senhor, como os homens sejam sacerdotes do lar, tenham a postura do pai do filho pródigo, e que em nome de Cristo, ó Pai, possamos estar sempre buscando a Tua face, que cada mulher, cada esposa seja achada como a mulher sábia de Provérbios 31, que a sábia que edifica a sua casa, cada homem seja achado como o homem de Efésios que dá a vida pela família, e que cada filho e filha seja, em nome de Jesus, ricamente sábio e inteligente em obedecer e honrar pai e mãe, para que vivam longa vida na terra. Pai, cuida daqueles que nos assistiram pela live, que o Senhor visite cada um deles em nome de Jesus, que a Tua graça, as consolações do Espírito Santo e o Teu amor seja sobre o Teu povo, espalhado na face da terra, especialmente sobre o Teu povo aqui em Formosa, desde agora e para sempre. Se Deus é por nós, e a vitória é nossa. Aplauda Jesus, Ele é maravilhoso, glória a Deus. Senta aí um minutinho para a gente ver o vídeo, logo em seguida tem o louvor e estamos dispensados. Boa semana a todos. E aí, pessoal, sou o Henrique, estou participando aqui na primeira igreja batista de Formosa do nosso primeiro congresso da família. O tema é Família em Obras. E para eu que estou recentemente casado apenas há 4 meses, o tema que a gente participou ontem na palestra dos homens foi sobre o Pai que habita em mim. Curou bastante feridas, tirou bastante dúvidas e fez com que a gente enxergasse que nós podemos ser pais ainda melhores do que o que tivemos, mesmo apesar dos defeitos, dos problemas que enfrentamos na nossa infância, juventude e até mesmo na vida adulta. Muitos homens têm traumas em ser pais, de se tornar pais, e têm medo de seguir nesse caminho. Mas ontem a gente teve uma palestra baseada na palavra de Deus que nos ensinou que nós podemos ser muito melhor, porque o Pai que habita em nós é Jesus Cristo, é Deus. E este é o melhor exemplo de pai que nós podemos ter. E hoje pela manhã nós acabamos de sair aqui da palestra com o nosso professor Welber, uma palestra fantástica falando sobre a secularização da família, os riscos que a secularização do mundo pode trazer à nossa família, o risco de tirar Jesus do centro da nossa família. E como o tema é família, hoje a gente aprendeu também muito sobre eliminar esses riscos, como fortalecer a base da nossa família, da nossa casa, do nosso lar e, consequentemente, essa obra que está iniciando, que está em fase de alicerce, estamos alicerçadas na palavra de Deus. Todas as famílias da PIB hoje foram abençoadas com uma palavra direcionando cada pai, cada mãe, cada filho, cada casal de noivos, recém-casados, namorados, ou mesmo solteiros, a fundamentar a sua família, a sua casa, o seu lar e o seu futuro em Cristo Jesus. Porque não há engenheiro maior do que o próprio engenheiro do universo, que é o nosso bom Deus. Deus abençoe a todos. Olá, eu me chamo Franciele, estou aqui no Congresso da Família, na PIB de Formosa, eu e minha casa servindo ao Senhor. E ontem na palestra com a irmã Larissa, psicóloga, abençoada, trouxe uma palavra importantíssima sobre a excelência e o peso da perfeição. A Bíblia nos ensina a excelência, a fazermos com amor o melhor para Deus e servirmos com responsabilidade. Mas a perfeição é que o mundo nos prende. Esse peso não vem do Senhor. Então, que possamos fazer com dedicação, amor, responsabilidade, tudo aquilo que está em nossas mãos para Jesus. Pela manhã, o nosso irmão Welber está falando sobre a secularização da família. Algumas ações que têm adentrado as nossas famílias e muitas vezes nos separado daquilo e do propósito que Deus tem para nós. Graça e paz, povo de Deus. Estamos aí no meio do nosso congresso, tem sido uma bênção. Juntos nós construímos uma família. E tem sido momentos preciosos para a nossa igreja. Palestra para mulheres, palestra para homens, palestra para jovens. Cada palavra poderosa para nos mostrar que precisamos construir a nossa família a 3 mãos. O marido, a esposa e Deus. Nós temos recebido palavras impactantes e hoje de manhã, nesse domingo, nós recebemos uma palavra através do nosso professor Welber, que foi mover de Deus nos nossos corações, nos mostrando como o inimigo tem atacado as nossas famílias de forma insidiosa, através da cultura, através da educação, e tem tentado perverter os valores eternos do Senhor.
Mas somos convidados e fomos desafiados hoje a continuarmos firmes no Evangelho, na rocha que é Cristo Jesus, a rocha imovível, que certamente a nossa rocha estará sendo sempre fortalecida, porque a família na rocha, com certeza, é vitória. A rocha é a nossa família, a rocha é Jesus. Deus abençoe a todos.